Guerreiros, aprendemos o significado de contestação. Então, contestar significa atacar os pedidos. Contestar significa ir direto aos pedidos e falar, olha, você está pedindo um A, B, C e D, eu vou atacar o seu pedido A, B, C e D. Acontece que antes de entrar no mérito, o réu pode alegar preliminares. O que são preliminares? São prejudicialidades. Eu não vou conseguir julgar prejudicialidades, não. Prejudicialidade é decadência e prescrição, perdão. Preliminares são assuntos que estão impedindo o juiz de julgar aquela causa. Tá bom? Então vamos analisar uma a uma. Olha só. O réu vai oferecer contestação, aí ele diz o seguinte: olha, primeira coisa, preliminarmente, letra A, há uma inexistência ou nulidade de citação. Eu não fui citado. Como que você quer julgar o processo? Então, preliminarmente, ele fala que a nulidade, há uma inexistência de citação. Foi citado, por exemplo, um ex-sócio dele e ele não foi citado. E que anula aquela situação. Ou o réu pode alegar também incompetência absoluta e incompetência relativa. Alex, o que significa incompetência absoluta? Incompetência absoluta está relacionada com matéria ou hierarquia. Veja bem, eu sou um juiz do trabalho e a pessoa entrou aqui com uma ação civil. Eu sou um juiz do TJ e aí um servidor entra cobrando valores de vale-refeição, vale-alimentação lá na Justiça do Trabalho. E quem tem competência para julgar servidor estatutário é o TJ, é a vara comum. Então o juiz ele se dá por incompetente, absolutamente, quando está relacionado a matéria ou hierarquia. O que é hierarquia? Deveria ser proposto lá no tribunal, o cara entrou com uma ação aqui na vara, tá bom? Agora a incompetência relativa, que diga-se de passagem, ela pode ser prorrogada, se o réu não falar nada, entende-se que o juiz é competente. Porém, isso é na incompetência relativa. A incompetência relativa é aquela que está relacionada ao local. Eu moro em Ribeirão Preto, você mora em Guararapes. Aí eu combinei com você que qualquer conflito que nós tivermos, eu vou entrar com uma ação lá em Guararapes contra você. Aí eu entro com uma ação aqui em Ribeirão Preto. Bonito isso, né? Então, quer dizer, é uma incompetência relativa. É uma questão de competência territorial que nós combinamos. Se você não falar nada, lascou. O juiz se torna competente. Agora, você pode falar e não precisa nem vir a Ribeirão Preto protocolar sua defesa. Você pode fazer sua defesa lá em Guararapes mesmo, tá bom? Você pode alegar ainda incorreção do valor da causa. Você pode alegar a inépcia, que você já aprendeu da petição inicial. O juiz não indeferiu de plano a inépcia, mas você está alegando. Você pode alegar a perempção. Perempção é quando a pessoa perde prazos processuais. Litispendência. Você pode falar o seguinte, olha, antes de você julgar essa ação B, eu quero que você saiba que já existe uma ação em andamento, que é uma ação A. Então você não pode julgar essa ação B, porque o juiz já tem um juiz que já tem competência para julgar A. Então litis, vem de litígio, um litígio com pendência, tá bom? Então incumbe ao réu antes de discutir o mérito alegar. Então tudo isso, Alex, ele não está entrando no mérito? É isso que você está me dizendo? Exatamente, ele não está entrando no mérito. Então ele pode alegar inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção e a questão da litispendência, tá bom? Então, inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta relativa, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção e litispendência. Fechou? Tem mais? Tem. Ele pode alegar coisa julgada, significa que o juiz nós já temos uma sentença relacionada àquele assunto. Ele pode alegar conexão. Conexão é quando você já tem um processo em andamento e este que você entrou, ele não é igual, né? Senão seria litispendência, mas ele é conexo com aquela outra ação. Então seria interessante esse pedido aqui, vamos imaginar que aqui eu estou pedindo danos morais, aqui eu estou pedindo danos materiais.
Como trata-se de uma mesma situação, seria interessante, então, ter uma única ação, tá bom? O inciso 9, incapacidade da parte, defeito de representação, aquela parte não pode alegar. O juiz não pode julgar esse processo porque há uma arbitragem. Lembrando que convenção de arbitragem é quando A mais B chegam a um acordo que qualquer conflito será julgado por um árbitro. O que seria o árbitro? O árbitro seria um terceiro que eu estou elegendo, não é? Eu estou elegendo uma terceira pessoa. Então, quer dizer, o Poder Judiciário não vai julgar. Por que o Poder Judiciário não vai julgar? Porque nós chegamos a um acordo e esse acordo seria de ter um terceiro julgando esse processo. Tá certo? A parte não tem legitimidade nem interesse processual, não é legítimo. Quem deveria entrar com a ação é o filho, é o segurado, e quem entrou foi o pai ou a seguradora, um exemplo. Tá? Então não tem legitimidade nem interesse. Precisa ter caução e não foi feita uma caução ou outra prestação que a lei exigir como preliminar. Tá? Alex, esse rol é taxativo? E a questão também aqui, ó, indevida, da concessão de benefício de justiça gratuita. O cara entrou com uma petição inicial, o juiz deferiu o benefício da justiça gratuita e eu venho e vou contestar. Falo, mas você está dando benefício da justiça gratuita ao autor, sendo que o autor ele é milionário, ele tem emprego fixo ou ele tem condições de arcar com o processo. Posso atacar isso também, tá? Vocês perceberam que as preliminares não se relacionam com o mérito? É como se fosse uma barragem, né, uma blindagem, que ela trava e não deixa o mérito ser julgado. É essa a ideia. Então eu tenho uma barragem, eu tenho uma blindagem e ela não deixa o mérito ser julgado. Então tá aqui a barragem, certo? E automaticamente eu não consigo ir do outro lado para julgar o mérito. Eu estou julgando aquilo que nós chamamos de preliminares. É esta a ideia central. Tá bom? Fechou comigo? Maravilha! Que lindo isso aqui! E para a gente completar a ideia de preliminares, o que você precisa saber? Ele conceitua, né? Depois o parágrafo primeiro vem dizer a nós o que seria uma litispendência ou coisa julgada. Então ele fala, ó, litispendência ou coisa julgada é quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada. Litispendência já tem uma ação em andamento. Coisa julgada já tem uma ação que foi decidida. Tá? O parágrafo 2º já vem e estabelece assim, ó, uma ação é idêntica à outra quando possui mesmas partes, mesma causa, mesmo pedido e mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Tá? Então eu só considero uma ação idêntica à outra quando eu tenho as mesmas partes, eu tenho a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Agora, se não tiver a mesma causa de pedir, uma ação não é idêntica à outra. Tá certo? O que mais que eu preciso saber aqui nas preliminares ainda, Alex? A litispendência, quando se repete a ação, já falamos. O que é coisa julgada, já falamos também. E agora o parágrafo 5º, que você não pode vacilar por nada nessa vida. Olha aqui para mim, olha aqui. Todas as hipóteses do artigo 337 podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz. Todas, com exceção de 2. E você vai gravar essas exceções comigo. Olha só. Excetuada a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, então o que o juiz não pode? Convenção de arbitragem, incompetência relativa. O juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, excetuada uma convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. Então, com exceção da convenção de arbitragem e incompetência relativa, o juiz não pode conhecer de ofício. Alex, por que ele não poderia conhecer de ofício? Gente, pensa comigo. Como que o juiz conhecerá de ofício? Como que o juiz conhecerá de ofício aquilo que ele não conhece que existe? Porque a convenção de arbitragem é um acordo que eu fiz com você. Ele não sabe que existe. A incompetência relativa é um acordo que nós temos contratual relacionado à localidade. Ele não sabe também que nós temos isso. Então ele não pode agir de ofício porque ele não sabe. O restante ele pode saber. Aí ele pode agir de ofício. Tá bom? O parágrafo 6º estabelece ainda, olhem que interessante.
A ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista implica aceitação de jurisdição estatal e renúncia. Então, quer dizer, se você não se manifestou na defesa que há um juízo de arbitral, é como se você estivesse renunciando àquele juízo arbitral e o juiz se torna totalmente competente para julgar aquela situação, tá bom? Quando você tem na situação o réu alegando que o autor, o réu alegando que ele não é parte legítima, exemplo, o Alex está processando o João, que bateu no meu carro. Aí o João vem e fala o seguinte, olha, eu bati no seu carro, mas a caminhonete que eu bati não é minha, é da empresa, eu estava trabalhando para alguém, né? Então eu não sou parte legítima para ocupar esse polo. É facultado ao autor substituir, ele não é obrigado a substituir. Inclusive ele pode não substituir e trazer a empresa também, tá certo? Mas perceba que a responsabilidade é mais interessante ter a empresa, porque a empresa tem mais condições para pagar. O que acontece? O autor tem esse direito de substituição, só que ele causou custas para o cara que não é parte legítima e que teve que gastar com advogado, às vezes tem que perder dia de serviço, então ele vai ter que indenizar a outra parte. Olha o que diz o 338. Alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alterar a petição para a substituição do réu. Então, o juiz facultará ao autor, é uma faculdade. O autor não necessariamente precisa substituir, só que se ele fizer, ele tem um prazo de 15 dias. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído. Então, honorários, tá? E quanto que ele pagará de honorários? Que serão fixados de 3% a 5% no valor da causa. E se esse for irrisório, do artigo 85, que fala de 10 vezes o valor do salário mínimo. Não precisa gravar isso aqui não, porque o artigo 85 não cai na sua prova, tá? Então, vamos ficar preso aqui, ó. Os honorários serão fixados de 3% a 5%. É essa a ideia central que eu quero que você tenha aí quando falarmos do artigo 338, tá bom? Eu acho que os próximos aqui eu deixo para comentar no outro vídeo para não ficar gigante e você não cansar aí do outro lado.